E aí, pessoal? Animados para a aula de hoje? Como estamos aí? Quem estamos? Quem já entrou aí na nossa live de hoje? A gente tem 11 pessoas já. Olha só, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Já vamos dar início, só mais uns segundinhos. Como é que vocês estão? Colocaram alguma coisa em prática? Luiz já está falando Boa noite, Luiz, meu amigo. Será que melhora se eu acender aqui? Acho que não tá ligado, tá? Aí. Muito bem. Pessoal, todos comigo? Todos online? Podemos começar? 12 pessoas. Vamos lá, pessoal. Pessoal, como é que passaram de ontem para hoje? No sentido, colocar alguma coisa em prática? Na verdade, mais fazer aquelas tarefas, né? Durante a aula, a gente estava trabalhando a questão das listas, né? Ontem a gente fez várias listas que a gente podia jogar fora depois. Qual que a gente podia jogar fora? É a lista do quê? Do que você ganha se você não falar inglês. Por quê? Porque vocês escolheram que vocês vão falar inglês. Vocês escolheram ficar com a lista, aquela que pesa mais, que é qual? Aprender inglês, falar inglês, certo? Então, hoje, segundo dia, ontem nós tivemos as duas chaves. Deixa eu correr aqui. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, welcome, my friends. Very good. E good evening, ok, pessoal? Olha, acredito que todo mundo saiba, mas good evening. Repete com o teacher, good evening. O que quer dizer? Pessoal, quando eu começo um evento, quando eu chego num lugar, se eu quero falar boa noite, eu falo good evening. E teacher, cadê o night aí? O night é a hora que você se despede, good night. Quando você vai dormir, se despede de alguém, você fala good night. Mas chegou num ambiente, começou uma palestra que nem agora, good evening, ok? Muito bem. Então, ontem foi um dia importante, ontem foi um dia decisivo para você. Por quê? Porque a gente avaliou muita coisa. A gente avaliou primeiramente, né? A gente viu tudo, né? As razões, vamos pegar assim, as razões pelas quais você ainda não fala inglês. A gente verificou, lembra que a primeira aula foi bastante português, eu sei, mas era para o sentido do quê? De você se autoconhecer, de você se auto-identificar. Aqui o nosso curso, além do que a gente vai ensinar, a gente está trabalhando muito entender que você é um indivíduo e você tem a sua maneira de aprender, de entender, de poder crescer nesse idioma da língua inglesa, ok? Ótimo. Então, ontem a gente trabalhou isso. Primeiro a gente estava avaliando, né, o porquê que as razões pelas quais você ainda não fala inglês. Depois a gente viu o que você precisa fazer para falar inglês. Depois a gente fez o DISC, né? Na verdade eu corri o DISC, mandei os links para vocês, todo mundo fez o DISC? Quem fez o DISC aí, coloca aí. Coloca aí no chat aí. Eu fiz, tá? Para saber qual que é o seu padrão comportamental. Vale lembrar, pessoal, que você sempre tem um predominante e tem um que também te influencia muito, mas não é o seu predominante. O seu mais forte é sempre um, que nem o meu, né? DISC. O meu forte é o C, ok, pessoal? O meu é CD, o mais forte é o C, ok? Meu predominante. Legal, pessoal. Então, hoje eu não sei se vocês viram no Telegram. No Telegram, além de mandar os links e tudo mais, o teacher fez o quê? Ele mandou os slides da aula de ontem para vocês, tá? Acho que tá faltando só a segunda chave, mas o teacher depois manda para vocês, tá? Mas ele mandou esse conteúdo com umas editadas, mas para que vocês tenham acesso, guardem esse material para ajudar aí se entender mais, conhecer mais, rever o DISC, mas tem aqueles links você pode fazer a sua avaliação do seu padrão comportamental gratuitamente, ok? Ótimo! Então agora
a gente vai para a terceira chave. Hoje, na verdade, é só a terceira chave que a gente vai englobar, tá? Já que hoje a gente está vendo tanto, vamos para o inglês, ok? Eu quero que vocês repitam com o teacher, ok? Que. Opa, vocês viram aqui que chave está escrito aqui, ó. Vamos voltar aqui, aqui, ó. K-E-Y. Na cabeça do brasileiro, se eu fosse pensar em português, eu ia ler como? K. Hoje você vai entender o porquê que você não fala assim. Hoje nós vamos entender essas diferenças da língua. Que, ok, pessoal? Repete comigo. Que. Muito bem. E vocês estão vendo aqui os numerinhos? Olha só. Aqui tem TH. Aqui no primeiro dia em inglês, no português, né? Eu tenho masculino e feminino. Se eu quero falar primeiro, eu coloco o ozinho. E se eu quero falar primeiro, eu coloco um com o azinho. No inglês não tem essa não. Não tem diferença de masculino e feminino. Só que olha só, tem ST. Por quê? Porque, pessoal, no inglês nós temos, que nem no português, tá? Nós temos números ordinais e cardinais, tá? O cardinal é aquele que a gente mais usa, que está acostumado, que é 1, 2, 3, 4, e no inglês 1, 2, 3, 4, ok? Esses são cardinal numbers, os números cardinais. Mas nós temos os ordinais, aqueles que colocam em ordem, que posicionam, que no português é primeiro, primeira, segundo, segunda, terceira, terceiro, terceira, ok? No inglês não tem essa diferença de masculino e feminino. Só que olha só, pessoal, primeiro em inglês é, repete com o teacher, first. First, F-I-R-S-T, e a pronúncia é first. Mas reparem, pessoal, as duas últimas letras é S-T. É isso que eu falo no inglês. Quando eu quero descrever, eu coloco o número 1 e coloco ST para discriminar que é first. Eu não coloco o Ozinho para primeiro ou o Azinho para primeira. Eu coloco ST masculino ou feminino no inglês, ok? E a mesma coisa para os demais, olha só. Em inglês, terceiro, número 3, vira third. T-H-I-R-D. As duas últimas letras, R-D. O que eu coloco? Third key. Então a terceira chave que eu vou entregar para vocês hoje, repetem com o teacher. Third key. Perfect. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, qual é a terceira chave? Vamos para essa, pessoal. Todo mundo lembra quais eram a primeira e a segunda chave? Primeira é qual? Alguém lembra? Conheças a você e saberás onde a sua fluência está. Lembra que a gente viu isso ontem, né? Conheça realmente você, conheça quem é você, conheça a sua forma e saberemos onde a fluência está. Ok? Perfeito, muito bem. Hoje a gente já vai ver a terceira chave. Essa terceira chave de hoje, pessoal, é conheça o seu inimigo. Pessoal, alguém aqui já leu A Arte da Guerra, de Sun Tzu? O teacher colocou aqui uma frase que representa bem isso. Olha só, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Você se conhece, conhece seu inimigo, você sabe quem é mais forte, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, porque você conhece as forças, as fraquezas de ambos os exércitos. Agora, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você também sofrerá uma derrota. Você não conhece quem você está enfrentando. Sempre haverá perdas e ganhos. Para cada vez que você tiver uma vitória, você também tem uma derrota. Mas olha só, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Por isso, pessoal, que o primeiro dia foi tão centrado em você conhecer a si mesmo. Você conhecer os seus pontos fortes, a sua personalidade, aquilo que te limita, o que você perdeu até hoje por não falar inglês, o que você pode ganhar, onde estão as suas motivações para levar a sua ambição de conquistar a falar em inglês, ok? Certo? Então, por isso que ontem foi tanto o foco de você se conhecer.
Ontem a gente fez essa jornada do autoconhecimento dos padrões para que você possa potencializar, cuidar daquilo que são seus pontos fracos e potencializar os seus fortes para você aprender inglês. Então, hoje a gente já vai conhecer o outro lado da moeda. Com quem estamos lidando, que é o aprendizado da língua inglesa, que é a língua inglesa. Esse é o nosso inimigo. Não é nosso inimigo, a gente sabe disso, mas é só uma forma de a gente poder abordar, que é bem bacana pegar por análise dessa mensagem do Sun Tzu. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, a cada vitória você também terá uma perda. A cada batalha que você tiver uma vitória, você também terá uma perda. Mas se você não conhece nem a si mesmo e não conhece o seu inimigo, você perderá todas as batalhas. Ok? Então vamos lá, espero que isso tenha feito muito sentido para você. Porque agora a gente vai conhecer o nosso inimigo. Quem é nosso inimigo? Falar inglês, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente aí já começou, já parou. Lembra que ontem a gente falou isso, né? Às vezes você sabe do quão importante é falar inglês, de todas as diferenças que pode fazer na sua vida pessoal, profissional, acadêmica. Você sabe que você vai ser cobrado por isso em um minuto, que você pode perder muitas coisas por isso, mas mesmo assim já começou e parou. E isso não é só com inglês, tem várias coisas da nossa vida. Cuidar da saúde, fazer exercício físico, dieta, várias coisas, ok? Então agora que você já se conhece, que foi o que a gente fez ontem, né? Conhece o seu perfil, conhece melhor e consegue entender melhor a si mesmo. Você sabe os reais motivos pelos quais você precisa aprender inglês, aquilo que você colocou na balança, quais são os ganhos que você terá se você falar inglês. Você ponderou ali os ganhos que você tem por falar e os ganhos que você por não falar. E você fez uma escolha, ok? Quais atitudes não te deixam aprender e o que você precisa fazer para aprender? Então agora nós vamos conhecer o nosso grande oponente, que é a língua inglesa. Vamos lá! Vamos dar a você, tá? Eu, Teacher Roberto, quero dar a você aqui ferramentas para você vencer essa batalha que provavelmente já dura algum tempo na sua vida. É o que eu falei. Algumas vezes aí, se você está aí hoje, se você ainda não fala inglês, você está do outro lado querendo desenvolver o seu inglês, você já travou uma batalha provavelmente com ele, já tentou aprender, aprendeu lá no ensino médio, aprendeu na escola, tentou aprender, está tudo certo? Você já tentou aprender de alguma maneira a língua inglesa, mas alguma coisa te tirou do caminho, alguma coisa te fez mudar de foco, tá? Então, é alguma coisa que já está aí, uma batalha que você já tem travado em alguns momentos da sua vida, não constante, mas em alguns momentos, ok? E eu quero te dar ferramentas e soluções para que você vença essa batalha. Você já se conhece, eu já dei ontem ferramentas para você fazer aquilo que acabei de comentar, reconhecer os seus pontos fracos, ver como consertá-los, ver como resolver isso e potencializar seus pontos fortes. Então, ó, vamos começar a entender nosso inimigo, tá? Vamos começar a entender. Nós temos a nossa língua, que é a língua portuguesa, tá? Que ela pertence às línguas às línguas latinas, e temos o inglês, que ele é um derivado de línguas germânicas. Então nós temos a língua portuguesa, que vem de origem latina, e temos a língua inglesa, que vem de origem germânica, tá? São línguas completamente opostas. São línguas completamente diferentes uma das outras. E por isso, pessoal, hoje você vai entender, pessoal, hoje eu estou aqui para você realmente entender por que é tão difícil o brasileiro. Lembra que o teacher fala? Aqui o teacher, aqui a Power English, nós somos especialistas, ok? Em inglês, no ensino de inglês para quem? Brasileiros. Não que eu não consiga ensinar para outras pessoas, até língua portuguesa. Eu já dei aula para gestores aí que eram americanos que estavam aqui administrando empresas
gigantes multinacionais que queriam falar um pouco de inglês para lidar com os colaboradores, e eu ensinei eles, né? É possível, mas vamos pensar aqui do português para o inglês. Entender por que nossa cabeça como brasileiro é tão difícil. Eu vou até contar uma curiosidade que a gente vai ver daqui a pouquinho. Você sabia, começa a pensar nisso, você sabia que quem fala o português de Portugal, ele aprende com muita mais facilidade do que quem fala o português do Brasil? Vou repetir, quem fala o português de Portugal, quem é acostumado com o português em Portugal, é muito mais fácil de falar e entender as nuances da fala de como falar a língua inglesa do que nós. Opa, mas não é a mesma língua, teacher? Nós vamos entender o que é essa diferença, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui, como disse, o português, ele vem de uma descendência das línguas latinas, se deriva disso, e o inglês, olá pessoal, estou só me despedindo, como eu disse para vocês, estamos aqui na unidade hoje de Limeira novamente, fazendo a nossa aula para vocês aqui, temos alunos aqui presenciais e estou aqui, me doando aqui com vocês, firme e forte, porque é muito importante para mim que vocês consigam finalmente entender como que vocês podem aprender de verdade esse idioma e as diferenças que é conhecer o nosso inimigo. Então o inglês ele se deriva, tá? Ele vem de uma origem das línguas germânicas, ok? Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, pessoal. Vamos lá. Pessoal, quais vocês acham ser as grandes diferenças? Quais você acredita ser as maiores diferenças entre os dois idiomas, entre a língua portuguesa e a língua inglesa? Você provavelmente já viveu, já teve alguma experiência entre os dois idiomas, sabe que existem grandes diferenças, então eu quero que você liste aí. Vamos lá, papel e caneta na mão, faz parte da sua atividade, da sua aula, não lembra? Eu falei ontem, não sou só eu quem vou trabalhar, mas eu quero que vocês escrevam aí. Quais você acredita ser as maiores diferenças entre os dois idiomas? Quais são as maiores diferenças entre os dois idiomas? Vamos lá, rapidinho. Faz uma listinha aí, rapidinho. E vai colocando no chat, vai compartilhando com a gente que eu quero ver. O que vocês lembram? Fala, boa noite. Papai Silvestrini, Magali, Murilo Ortiz, Roberto Raimundo, Renato Virgolin, Natália Alves, Elder Freian. Vai lá. Boa noite, boa noite. Gabriel. Olá, quanta gente. Boa noite a todos. Good evening. Muito bem. Quase 20 pessoas. Legal. E pessoal, vamos lá. Começa a colocar aí no chat quais você acredita ser as maiores diferenças entre os dois idiomas. Entre a língua portuguesa, que eu falei que vem de uma origem latina, e a língua inglesa, que vem de uma origem germânica. Tem alguma mensagem aí? O Gabriel está dizendo que Olá. O método da fala, o inglês enrola A forma mais da língua, fala. O inglês enrola mais a língua para falar. O inglês enrola mais a língua para falar. A gente vai ver essa questão da língua, da importância, tá? Vocês vão entender o porquê. Tem algumas características aqui que vocês vão achar até engraçado. A gente já vai ver. A Patrícia Silvestrini está falando que o vocabulário de inglês é menor, mais simples. O vocabulário inglês é menor e mais simples. Legal. Bom. Isso mesmo, Patrícia. A língua portuguesa, até olha só uma comparação legal. Vocês já tentaram pegar um livro escrito em português e um livro escrito em inglês, original em inglês, e um adaptado escrito em português? Esse em português normalmente é o dobro, até às vezes o triplo do que o inglês. Isso vai muito do que a Patrícia falou. A simplicidade não só de vocabulário, mas de estruturas da língua inglesa, ela permite uma facilidade muito maior de se expressar, tanto na fala quanto na escrita, do que o português. Luiz Bastos está falando o alfabeto e o gênero. Luiz Bastos, alfabeto e gênero. Luiz, que legal! Você vai ver hoje, a gente vai trabalhar muito essa questão de alfabeto e gênero. Alfabeto, você vai ter várias coisas incríveis aqui sobre ele, os diferentes tipos de alfabeto no inglês. Vamos lá? Então, ok, espero que todo mundo tenha feito a sua lista. Eu coloquei algumas coisas aqui. Ordem das palavras, pessoal. Pessoal, quem nunca confundiu aí um adjetivo? Tá aprendendo adjetivo lá e quer falar, por exemplo, parede branca.
e fala parede, wall, white. Opa, em inglês é o contrário, pessoal, em inglês é o contrário, é white wall. Eu falo branca parede, eu falo o contrário, a ordem das palavras. Quando eu estou com um adjetivo e substantivo, eu troco a ordem, pessoal. Quem já viu aquela questão de posse que eu ponho o apóstrofe S? Olha só, olha só. Se eu quisesse falar assim, ó, por exemplo, o nome do pai da minha irmã é, por exemplo, Roberto, que é igual ao meu. Então, o nome do pai da minha irmã, tá? No inglês, eu vou fazer de trás para frente essa ordem, ok? O nome do pai da minha irmã, ok? Nome do pai da minha irmã vai ficar ao contrário. My sisters, apóstrofe S, fathers, apóstrofe S, name. Ok, pessoal? Então temos essa questão da ordem das palavras. Voltando no adjetivo, vocês sabem o porquê que a gente tem essa simplicidade do adjetivo vir antes do substantivo? Que nem que eu falei para vocês, parede branca, white wall, fica branca a parede. Vocês sabem por quê? Alguém tem alguma ideia? Olha só que legal, pessoal. No português, se eu quero passar para o plural parede branca, eu falo paredes brancas. Passo tudo para o plural, certo? No inglês não. No inglês, o único cara que vai para o plural é o substantivo. Por isso que ele fica depois, ó, white walls. Você não muda o adjetivo. Adjetivo não tem plural. No inglês não. Por exemplo, se você quer falar por exemplo, casa grande, ok? Casa grande, por exemplo, se eu quiser falar big house, casas grandes, big houses. Ok, pessoal? Você não coloca bigs. Isso não existe no inglês. Por quê? Por isso que eu troco essa ordem. Só o substantivo vai para o plural, então coloco o adjetivo antes e não tem com que se preocupar. Gênero das palavras, o Luiz falou agora do gênero das palavras, é exatamente isso. Olha só, lógico que algumas palavras, tá? Algumas profissões até tem ainda a diferença, tá? Vamos pegar, por exemplo, garçom, ok? Waiter, ok? E garçonete, waitress. Waiter and waitress, ok? Waiter and waitress, garçom, garçonete. Tem essa diferença. Mas, por exemplo, doctor. Doctor já é masculino ou feminino. Não tem essa diferença, ok? Dentist é masculino ou feminino, não tem essa diferença. Student, teacher, é tudo um só, ok? Então a questão do gênero, muito bem. Conjugações verbais, pessoal. Olha só, falei ontem sobre isso. Quem já estudou um pouquinho mais inglês chega a um determinado momento que se depara com os irregular verbs em inglês, os verbos irregulares, e fica morrendo de preocupação ali. Poxa, teacher, eu preciso decorar toda essa lista de verbos irregulares? É aquela pergunta que eu fiz para você ontem. Você já parou para avaliar que no português nenhum verbo é regular? Olha só. E pessoal, no inglês ainda tem, por exemplo, vamos pegar o passado, tá? Eu tenho o verbo regular, tá? Que é, por exemplo, o study. Fica I studied, you studied, she studied. Fica só o ed ali, ok? Perfect. Agora, tem um verbo irregular, por exemplo. Só que você só vai trocar a conjugação. Ela só é um pouquinho mais complicada, mas repete para todo mundo. Por exemplo, o beber. I drank, you drank, she drank. É só isso. Ok? No português, não, eu bebi, tu bebestes, ele bebeu, nós bebemos. Opa, então a irregularidade não é só de um tempo verbal para o outro, é também de cada pronome conjugando no mesmo tempo verbal. Português é muito mais difícil, muito mais complexo. Legal. Uso de apóstrofe, né? O uso de apóstrofe eu dei um exemplo aí, mas é uma coisa muito comum, né? No inglês, por conta da gente juntar, reduzir o tamanho das palavras, é muito comum que a gente coloque apóstrofe para conjugações, apóstrofe para dizer que algo pertence a alguém, tá? Por exemplo, se eu quero falar assim, ela é ou ela está, no verbo to be, ok? She is, mas eu posso só colocar o apóstrofe s, que fica she's.
é mais fácil. She's a girl. Não she is a girl. She's a girl. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto, tá? Essa diferença aí pra gente, como é complicado o brasileiro entender isso. E diferentes tipos de conjugações para expressar passado. Pessoal, vocês sabiam que em determinado momento a gente vai usar o simple past, que vocês já devem ter estudado, aprendido, mas em determinados momentos você quer expressar a mesma coisa como passado, mesma coisa se você traduzir em português, mas você usa o present perfect. Em outros momentos, quando você quer dizer duas ações que aconteceram no passado, uma antes da outra, você vai falar o mesmo passado, mas você usa o past perfect. Opa, tem essas diferenças no inglês sim, tá? No inglês puxa um pouquinho mais para esse lado aí, que dificulta um pouquinho para o brasileiro, para a gente entender um pouco. Então, legal, esses são exemplos de diferenças, mas agora eu vou falar aquilo que eu considero a maior diferença, aquilo que uma das maiores, uma das que é mais significantes, que realmente é o nosso calcanhar de Aquiles, tá bom, pessoal? É a pronúncia. É a pronúncia, pessoal. Olha só esses exemplos aqui, pessoal. Pessoal, out, ok? Todo mundo sabe que é out, ok? De fora, ok? Out, ok? Por exemplo, você já deve ter, hoje tô meio desligado, tô out, ok? Uma expressão assim de estar fora, ok? Our é nosso, ok? Olha que é a mesma pronúncia, ó. Out. O OU, OU fica igual ao, ok? Pout, ok? Aqui fica a mesma pronúncia, ok? Mas aqui, pessoal, já muda completamente. Não vai ficar power, não, porque power é outra coisa. Esse também não é o poor, que é pobre. Esse é o poor, de despejar, ok, pessoal? Então, olha só. Mas, teacher, por que existe isso? Porque Deus quis assim. Não, pessoal, não é bem isso. Aqui está atrelado, tá? A questão do R. Opa, mas espera aí, por que o our não é assim? Porque não tem uma consoante antes. Mas isso é muito mais específico, isso é muito mais profundo e a gente não precisa entrar nisso. Mas é só para a gente ver. É a mesma combinação de letras. É a mesma combinação de vogais. Ok? Agora, pessoal, olha só. Book, todo mundo sabe que é book. Livro, cook, cozinhar, ok? Todo mundo sabe. Google, olha, peraí. O mesmo som, duplo O. Show, book, cook, duplo O. Google, duplo O, dá esse som de U. Cook, book, Google. Opa! Então aqui fica dur? Não, pessoal. Porta é door. Teacher, por quê? Volta na questão do R. Ok, pessoal? Mas isso é mais específico, ok? E tem exceções no meio. Isso é para quem realmente estuda, para quem, que nem eu que sou especialista e profissional nessa área, então a gente entende essas questões linguísticas, mas você não precisa ir tão fundo. Só quero te mostrar o quão isso às vezes é complexo para nós, porque a gente está orientado pelo nosso alfabeto latino comum. Tá? E eu já vou mostrar que o inglês tem o alfabeto latino, mas tem mais uma coisa. Então vamos lá. Vou mostrar aquele exemplo que eu comentei aqui com vocês. Você sabia, eu já fiz essa pergunta no começo da aula, que quem fala o português de Portugal consegue aprender muito mais facilmente inglês do que quem fala o português do Brasil. Tá? Vou dar um exemplo. Pessoal, uma frase simples aqui, ó. A menina brinca de boneca. O que nós do português brasileiro a gente faz? A gente é muito, nossa cabeça, pessoal, isso que é difícil, isso que vai começar a fazer sentido agora para vocês. Por isso que vocês muitas vezes falam que um nativo, um americano, quando você está assistindo um filme, eles falam rápido demais. Eles não falam rápido demais, mas é porque a sua cabeça está procurando sílabas nas coisas. A sua mente, como um brasileiro, está procurando sílabas. Você fala, a menina brinca de boneca. Você fala tudo quebradinho em sílabas. O português de Portugal, tá? Ele falaria como? A menina brinca de boneca. Olha só, peraí, teacher. É diferente? É diferente na forma da pronúncia. A menina brinca de boneca.
Por que isso, pessoal? Porque lá eles têm mais esse costume de uma fala vocálica. E nós do português do Brasil somos condicionados à fala silábica. Isso é um dos grandes pontos que diverge a nossa mente e nos dificulta entender alguém falando inglês. Ok, pessoal? Então, quem fala português em Portugal consegue falar muito mais fácil, aprender muito mais fácil, entender as pessoas falando inglês muito mais facilmente do que nós, brasileiros. E aí entra o que eu acabei de falar. Nós temos o nosso alfabeto, que no inglês também usa, tá? O alfabeto latino, ok? No entanto, o inglês, quando tem uma palavra, ele se orienta para falar não no alfabeto. A gente lê, nós aqui brasileiros, a gente lê como se escreve. A gente vai ver lá, por exemplo, cadeira. A gente fala nas sílabas certinhas, ok? Porta, ok? Vocês vão ver que até em inglês a contagem de sílabas é completamente diferente da nossa. Vou abordar isso, mas olha só. Nós temos o alfabeto latino, que também existe no inglês, tá? Que é o que vocês já devem ter ouvido, né? Que é o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, pessoal? Agora o nosso é o A, B, C, mas é o mesmo alfabeto. Isso a gente chama de alfabeto latino. Agora, tem o alfabeto fonético, que é como o inglês se orienta para falar. É pelo alfabeto fonético, pessoal. Vamos ver um pouquinho a carinha dele? Tá aqui esse cara aqui, ó. Esse ser esdrúxulo, com um monte de letras a mais, com um monte de símbolos. Pessoal, quando você vê isso aqui pela primeira vez, não sei se é a primeira vez que todos veem, às vezes vocês nunca viram a tabela assim de uma vez, mas vocês já procuraram às vezes num dicionário, inglês, e vocês veem que do lado como tem escrito no alfabeto latino, tem como é escrito com esses símbolos. Esses símbolos é o alfabeto fonético, são o que a gente chama de phonemics in English, ok? Ele é o alfabeto fonético. Isso aqui é que nos dá orientação para como a gente vai pronunciar em inglês. A gente não se orienta pelo alfabeto latino, que eu falei. No português a gente fala como a gente escreve. No inglês não, a gente fala como esses símbolos nos mandam falar as representações relacionadas àquelas letras do alfabeto. Ok? Complexo? É sim, é complexo, é diferente, principalmente quando você vê a primeira vez aqui, como você está vendo isso. A sensação é mais ou menos, pessoal, se você fosse lá para a China, ok? E você pega todos aqueles símbolos que eles escrevem, né? Pessoal, é completamente diferente para a gente, tudo certo? Então tá bom, estamos dentro do tempo, tá ok? Muito bem. Então, pessoal, o fonema, que é isso que a gente viu, os phonemics in English, phonemics, repete com o teacher, phonemics, muito bem, é uma unidade mínima de som da língua. Opa! Pessoal, lembra que a gente teve o comentário do Gabriel que a língua parece que embola, o americano embola mais a língua, usa mais a língua? Olha lá, fonema é uma unidade mínima de som da língua que diferencia palavras entre si, letras entre si. Você sabia? Eu coloquei isso aqui no Instagram do Teacher. Pessoal, se você não segue ainda o Instagram do Teacher, tá perdendo, porque todos os dias eu coloco dicas, tá? Seja nos stories eu coloco desafios, eu vou colocando muita interação com vocês, com enquetes e tudo mais, e coloco também no feed curiosidades, dicas para que você aprenda inglês, tá? Tem o Telegram desse grupo que você participa. Se você tá só no Telegram do Fluency Journey Week, você fala, Teacher, eu quero participar, pode escrever aí do Telegram da Fluência Definitiva. Pessoal, lá o Teacher ensina como você pode aprender inglês sozinho, com as dicas que o Teacher dá, com as práticas que o Teacher te coloca lá. Olha só que bacana, se inscreve, pode participar, que é de coração que o Teacher faz isso para vocês. Então, pessoal, diferentes línguas
possuem fonemas diferentes, tá? Língua portuguesa, vocês sabem, o som é completamente diferente do inglês, porque no português eu falo como se escreve, eu falo como eu leio algo que está escrito. Em qualidade e número, o inglês tem fonemas vocálicos e ditongos, não vou entrar tanto nisso, tá? Mas tem esses dois tipos, os vocálicos e ditongos. No entanto, né, diferentes línguas fazem também uso de matrizes fonológicas diferentes. Opa, aqui que entra, olha só o que diz aqui, vogais. Quando eu estou falando vogais, pessoal, vogais, tá? Eu não estou dizendo aquelas vogais do alfabeto, não. O A, E, I, O, U, que no português A, E, I, O, U. Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo vogais dentro dessa linguagem, que são de matrizes fonológicas, pessoal, eu estou falando das diferentes formas que o som sai em atrito com a língua quando você expele o ar para fora emitido o som. É isso que quer dizer, tá? Vogais, nasalidade e tensão. Pessoal, olha só, eu faço uma brincadeira, né? Eu falo uma brincadeira. Uma pessoa, se ela já quer nascer com um potencial aí para já falar inglês, tá? Eu faço até uma brincadeira, né? Alguém, acredito que todos sejam aqui da região, quem não for aí, explicar um pouquinho, que a gente costuma falar, né? Que o pessoal de Piracicaba puxa muito R, né? Fala porta, porteira, né? Pessoal do interior, não é só de Piracicaba não, mas a gente brinca, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se você já quer nascer 50% falar inglês, tá? A gente brinca que você nasce em Piracicaba puxando esse R, que é o que o americano faz, né? Door, water, ok? Que puxa esse R, nasce fanho, ok? Fanho e de língua presa. Por quê? Por causa que para esse som vocálico a língua influencia muito e o fanho, que é o som nasalado, tem grandíssima influência. Nós temos algo que no inglês a gente chama de short sound, tá? Não vou entrar em tantos detalhes, mas faz parte desses símbolos aqui, tá? Esses símbolos um desses símbolos representa o short sound, que ele é o que? Quando tem uma vogal junto com as consoantes M ou N e não é sílaba tônica, eu não pronuncio, eu falo pelo nariz. Olha só, se eu quero falar, por exemplo, independente em inglês, no português é sílabas, olha lá, independente. No inglês fica, olha só que o comecinho, o IN, ele não é a sílaba tônica, tá? Quem é a sílaba tônica é o DE, ok? Então fica independent. Independent. Eu falo pelo nariz. Independent. Eu não, olha a minha boca, que eu não estou falando in. Eu falo pelo nariz, ó. Independent. Você vê minha boca mexer na hora que eu falo de. Independent. Ok, pessoal? Ok? Independent. Ok? Perfect Independence Day. Perfect. Por exemplo, presidente. President. Ok? Olha como fica. President. Perfect? Muito bem, pessoal. Então faz essas questões dos vogais, nasalidade e tensão. Pessoal, agora você me pergunta, ok? Mas os nativos entenderão se eu pronunciar algo errado? O porquê que a pronúncia é tão importante? Pessoal, vamos pensar aqui, tá? Se você eventualmente pronunciar silabicamente, pronunciar com alguns erros, alguns vícios, tá? Mas, olha só, vamos pensar. Se uma pessoa vem lá de fora, vem dos Estados Unidos aqui para o Brasil, e falar assim, você prefere que ele fale assim, "Mim querer água" ou não fale nada? É lógico que ouvir um "mim querer água", você vai entender, não está correto, né? Não está correto a maneira que ele se expressou, mas você consegue entender o que ele quer dizer. Então é a mesma coisa, eles vão entender eventualmente o que você quer passar, a mensagem, tá? Se a pessoa se esforça, às vezes tem palavras que acabam sendo muito diferentes, ok? Mas qual é a grande importância da pronúncia correta? A grande importância é você conseguir entender com clareza o que eles falam. Você pode até derrapar quando você está se expressando, mas você consegue entender quando eles estão falando correto? Aí que pega.
É aí que é essa diferença que eu estava falando da forma sonora de ser pronunciado, da pronúncia, da questão deles irem juntando, da diferença da língua silábica com a vocálica. Ok, pessoal? Ótimo! Tá todo mundo comigo? Responde aí no chat, tá todo mundo aí comigo? Como estamos? Todo mundo aí, firme e fortes? Então tá bom. Pessoal, olha só. Então aqui, entrando nessa questão da pronúncia, vou mostrar uma coisa bem diferente para vocês. 4 palavrinhas que querem dizer 4 coisas diferentes, ok? Com escritas diferentes. Tem como dar errado isso? Tem. Pessoal, tem na hora de você, lógico, contexto vai ser importante, mas aqui ó, tem. Por quê? Porque a pronúncia desses 4 carinhas, esse último aqui é um pouquinho diferente, mas pode passar desapercebido e a pronúncia dos 4 serem muito, muito, muito parecidas. Ok? Vou mostrar aqui, ó. Olha só, o primeiro é de centavos, ok? E a pronúncia é cent, cent, ok? De centavos, 10 cents, ok? 10 centavos. Mas essência em inglês, eu não vou pronunciar esse S aqui. Olha o que está me mandando fazer nos símbolos fonéticos aqui, ó. Fica como a pronúncia? Sent. Mesma coisa. Sent. E o passado do verbo enviar? Send é o verbo enviar. O passado dele é com S-E-N-T. Mas, pessoal, o que o fonêmico aqui, o símbolo fonético, me manda fazer? Igual, sent. E olha só, santo em inglês. Opa, teacher, mas aí muda um pouquinho. Saint. Fica quase igual, saint. Põe um pouquinho de, mas não fica saint. Saint, 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 saint. Ok? Olha só. 4 palavras com 4, cada uma com o seu significado, um diferente do outro. Só que a forma de pronunciar são quase iguais. Isso que deixa a gente doido em inglês. A gente como brasileiros, nós como brasileiros, que estamos acostumados a ler como se escreve, quando a gente se depara com uma língua que tem um alfabeto fonético completamente diferente, que nós nunca vimos muitas vezes, e a gente tem que se acostumar com essa forma. Que daí a gente se pergunta, mas por que eu não falo assim? Por que eu não falo assado? Esquece isso. Começa a se familiarizar com a forma disso a ser falado. Como você ouviu e capta isso e mantém isso na sua mente, que é assim que você vai falar, melhor se expressar e entender quando eles falarem, teacher, quando é que eu vou entender que é um sentido, é o outro, é o outro? O contexto, pessoal, o contexto. Lembra que um dos comentários ali das diferenças entre as línguas, a Patrícia Silvestrini comentou com a gente que a simplicidade e a quantidade de palavras no inglês é muito maior do que no português? Aí tem esse sentido, pessoal. Pessoal, o contexto é o que manda, o contexto que vai diferenciar quando é um, quando é o outro. Uma palavra mesmo, olha só, vamos pegar light, L-I-G-H-T. Todo mundo já viu light? Light. O que quer dizer light como substantivo? Substantivo é o nome das coisas. O que quer dizer light? Luz. Light quer dizer luz como substantivo. Opa, teacher, mas então, quando eu compro um produto light, vou lá no supermercado, na prateleira, algo light, é algo luz? Não, pessoal, porque ali ele virou um adjetivo. E um adjetivo é uma qualidade que ali quer dizer leve, leve. Oh, teacher, mas eu estava vendo nas cores lá e eu vi que o azul claro estava light blue. Isso! Outro adjetivo que o light pode ser é de claro. Se eu quero falar que um lugar está claro. Ok, pessoal? Então, uma palavra, o contexto vai mandar muito, tá? Por quê? Porque se você vê ali o light com o azul blue, você não vai pensar azul leve, azul claro, ok? Então é o contexto, a combinação de palavras que vai dar o sentido. E olhe, no inglês eu usei uma palavra light para 3 sentidos. No português, cada
sentido aí é diferente. Um é luz, outro é claro e o outro é leve. Aí que fica difícil, que é a que a gente falou da simplicidade de vocabulário que a Patrícia comentou com a gente. Ok? Ótimo! Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Pessoal, quero que vocês escrevam, papel e caneta na mão, pensa um pouquinho, uma reflexão rapidinho e vão colocando aí no chat, palavras que você conhece, tá? Que pronunciam igual, mas são palavras diferentes. Que às vezes escreve diferente, tem um sentido diferente, mas que se pronunciam igual. Vamos lá, escreve aí, participe com o teacher, vamos lá. O teacher vai tomar uma aguinha enquanto isso. Vitor, lembra isso aqui pra gente? Vitão, da Andressa. Vitão, não. E aí, Vitão? Tudo bem? O Vitão é nosso jogador de vôlei. E aí, Vitão, grande abraço, cara. Ele tá lá no sul, foi nosso aluno aqui em Limeira. Muita saudade de você, pessoa sensacional. Vai pensando aí, pessoal, escreve aí palavrinhas que você acredita palavrinhas que você conhece, né, na verdade, que tem o mesmo som, a mesma forma de ser pronunciado e às vezes são palavras diferentes, escritas diferentes, que dão sentidos diferentes. Alguém consegue pensar alguma? Parece que a hora que a gente quer não vem, né? Comum isso. Vamos lá, pessoal? Vamos dar continuidade? Ok. Pessoal, o teacher aqui colocou alguns exemplos de diferenças entre a língua. Ok, pessoal? Entre as duas línguas, né? A língua portuguesa e a língua inglesa. Então, pessoal, aqui na questão de pronúncia, ok? O teacher estava falando aquela hora. Essa palavrinha aqui, essa segunda aqui, tá? Elas são o que a gente chama de cognatos, ok? A gente tem no inglês, a gente tem aí, entre as línguas, o que a gente chama de falso cognato e cognato, palavras cognatas, tá? Mas temos os falsos cognatos. O que é cognato? Cognatos são palavras que são muito semelhantes em outro idioma e no seu próprio idioma, tá? Na escrita, na pronúncia, ok? São muito semelhantes e você, às vezes, você bate o olho e vê, você não precisa de uma tradução, que nem essa, ó. Aqui, olha como está escrito, você consegue identificar que é presidente. A segunda, você olha, você consegue identificar que é polícia, mas a pronúncia é diferente. Aqui é president, ok? Então a pronúncia desse aqui, em inglês, fica president, mas é um cognato, ok? É muito parecido com aquilo que você escreve em português, ok? Por exemplo, ali, eu já vi pessoas pronunciarem como police, que está errado, ok? É police, ok, pessoal? Police é polícia em inglês, ok, pessoal? Mas é um cognato, é muito parecido. Patrícia, mas aí você falou aí dos falsos cognatos, dá um exemplo. Pessoal, quem aí já foi viajar ou no aeroporto e chegou numa porta, estava escrito ali P-U-S-H, push, e você chegou e puxou? Isso é um falso cognato. Ok, push, ok? Tá tudo certo? Push, ok? É falso cognato, não é puxar, é empurrar. Pull é puxar, ok, pessoal? Outra, essa tem gente que pega, o teacher comentou com você que faz entrevistas avaliativas para multinacionais e eu já vi pessoas querendo falar que pretendem fazer algo e usam pretend. Muito parecido com o português, se escreve P-R-E-N, pretend, P-R-E-T-E-N-D, ok? Muito parecido com a nossa escrita, certo, pessoal? Só que pretend, ele quer dizer fingir em inglês, não é pretender. Intend é pretender, quando I intend to go to New York next year, aí você está falando que você pretende viajar para Nova York no ano que vem, ok? Perfect. Então vamos lá. Pessoal, essa palavra aqui, por que eu coloquei nas diferenças entre as línguas? Essa aqui judia, pessoal, essa judia. Vamos lá, pessoal. Quem nunca teve aula aqui com o teacher, quem nunca ouviu o teacher falar sobre isso, valendo aqui, ó. Escreve aí. Valendo aí uma caixa de Heineken.
Todo mundo aí acha que bebe aí, valendo uma caixa de Heineken. Quem acerta a pronúncia dessa palavrinha aqui? Mundo, mundo. Olha que fácil em português. Fala isso aqui em inglês. Vai ser difícil acertar. Pessoal, por quê? Porque muitas vezes, como eu falei, nós com a nossa condição da mente do brasileiro, a gente tenta pronunciar como a gente lê. E a gente tenta ir direto para a letra O. Você provavelmente está se falando essa palavra, né, como road, road. Ok, pessoal? Não, pessoal. Pessoal, aqui, olha só. Faz essa brincadeira comigo. Faz esse som aqui, ó. Or. Você sente o som passando por cima da sua língua? Or. Você sente? Agora faz esse som. Você sente que o som passa por baixo da sua língua? É esse som que você vai fazer. Você não vai falar wo, você vai falar were. World. Quem vai dar esse som do O é o L juntando. World, world, world. Por muito tempo eu falei essa palavra errada, tá? Quando eu estava aprendendo, eu aprendi muito de filmes, essas coisas, e eu falei muito tempo errado. Por quê? Porque nós brasileiros, a gente quer falar como a gente lê. E o som disso aqui não é wo, é word. World, world, ok? É como se você fosse falar o passado do to be, que é o were, que é o W-E-R-E, o passado do are, were, ok? E você colocasse depois a palavrinha old, de velho, ok? World, world, ok? Perfect. Olha só que loucura esses caras aqui. No inglês a gente tem algo que a gente chama de plural irregular. O que é plural irregular? Não é o plural que eu ponho o S, tá? Vocês já devem ter visto, por exemplo, pé. Pé é foot, ok? Football, ok? Né? Agora, plural de pé, pés, em inglês é feet. Em vez de ser dois Os, F-O-O-T, que é o singular, foot, é F-E-E-T, feet. Isso é um plural irregular. E aqui nós temos dois exemplos, ok? Man, ok? A pronúncia é quase igual. Ok? Man e man, um é mais aberto que o outro, só que man, escrito com A é singular, escrito com E é man, ok? É plural, tá? Mas a pronúncia é igual, praticamente igual. Mas a hora que você vai falar mulher e mulheres, olha só, woman, mulher, ok? Só que, pessoal, não seria o sentido de manter isso aqui igual? Tá, você vai manter igual, o mesmo som. Só que você vai distorcer esse cara aqui que não tem nada a ver com a história. Vai ficar women. Olha o plural de woman, women. Quem que sofreu aqui? Foi o O, que mudou o som completamente. Women. Ok? Muito bem. Aqui, pessoal, olha só como a gente prolonga alguns sons de vogais em inglês. Eu não falo o verbo be. Não, é be. Verbo to be, né? Eu já ouvi, infelizmente na minha vida, eu já ouvi gente falar o verbo to be, tá? O verbo to be, mas não é o verbo to be, é o verbo to be, ok? Pessoal, olha só, evil, olha como eu prolongo o som dessa letra E. Lembra que no alfabeto em inglês, a letra E é som de I, é A-E-I-O-U, a letra I é I, a letra E é I, e olha como eu prolongo esse som. Evil, e não fica evil, Olha só agora eu vou encurtar, em vez de falar minute, eu não falo minute, ok? Hit, olha lá, também simplifico, hit, não fica hit, mild, aqui não fica mild, não, teacher, porque o som do I não é I. A gente vai entender isso aí daqui a alguns minutinhos. Estamos chegando. Vou dar um passo de mágica aqui para você, que até no nome tem. Mágico, ok? Pessoal, agora. Opa, tá escrito errado aqui, pessoal. Faltou um E aqui, tá? Não repara não. Pessoal, olha só. Sabe por que você não é rico ainda? Porque você pediu dinheiro para o Papai do Céu de maneira errada. Como é que você fala dinheiro aí? Você fala money? Opa! Você adoraria ir para Disney para conhecer o Mickey junto com a Minnie? Pessoal, não se fala assim em inglês.
Pessoal, quando eu tenho EI e Y no final, eu dou aquele som agudo de I. Pessoal, dinheiro, money, 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 não é money não, pessoal, não pronuncia errado não. Money, 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 Mickey, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Disney, eu vou pra Disney, não a Disney, ok? O Walt Disney deve estar se revirando quando ouve você falando Disney, ok? Disney, Disney World, Disney World. Olha como eu compliquei a vida de vocês, hein? Você que falava Disney World. Vai para Disney World, hein? Disney World. Perfect. Muito bem, pessoal. Todo mundo comigo? Como é que estamos aí? Todo mundo aí com energia, pessoal? Vamos lá, ó. Eu sei que você já tá botando o pé no freio. Estamos quase acabando. Estamos quase... O Luiz só perguntou de tooth e teeth. Isso, olha só, pessoal. A gente está falando da questão de dente aí. É a mesma coisa do que eu falei do pé e pés, que é foot, feet, ok? Esse aí eu escrevo T-O-O-T-H, tooth, ok? Como é que fica o plural? Com dois S. Troco o O por dois S, ok? Teeth. Perfect. É isso? Era essa a dúvida? Muito bem. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, vamos lá, todo mundo comigo. Espero que estejam todo mundo comigo. Estamos quase acabando. Eu sei que vocês já estão desacelerando, já estão cansados, mas, pessoal, isso aqui é muito intenso, mas é para entender a cabeça sua como brasileiro. Pessoal, isso aqui é muito mais completo, isso é muito mais complexo. No meu curso, tá? No meu curso completo, isso é muito maior, muito mais abrangente. Você vai ter muito mais detalhes das coisas para você se orientar, mas aqui eu estou dando uma pincelada. Por quê? Porque provavelmente você já comete muitos erros, já cometeu muitos erros e já ficou ali sem entender por que você cometeu um erro ou por que alguma coisa é daquele jeito e o teacher está tentando solucionar para você. Mas vamos lá, o que eu preciso? Mantenha sua energia alta aí mais um pouquinho, toma um café, toma uma água, levanta, ok? Respira, porque a gente está quase acabando e o teacher está aqui que eu falei. Estou aqui, pessoal, por vocês, para vocês, me doando por vocês, só preciso que vocês aguentem mais um pouquinho aí comigo. Vamos lá? Ótimo! Pessoal, quero que vocês escrevam rapidinho, coloca aí rapidinho pro teacher, pode colocar aí no chat. Quero que vocês coloquem quais são as palavras que vocês sabem como escrevem e vocês já ouviram completamente diferente ou a pronúncia dela é completamente diferente do que você lê ou de que você escreve. Que vocês realmente estranham aquela palavra de quando você escreve e quando você lê. Vamos lá! Rapidinho, rapidinho, vê se alguém consegue colaborar aí com o teacher, colocar alguma palavrinha que vem em mente, que é completamente diferente como você escreve, como você fala, ou das diferenças de pronunciar essas palavrinhas. Vamos lá. Estamos acabando, força! May the force be with you, que a força esteja com você. Todo mundo gostando muito. Hã? Todo mundo gostando muito. Todo mundo gostando, pessoal? Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. É fantástico estar aqui com vocês. Eu amo fazer isso e é muito importante ter aqui uma plateia tão incrível, pessoas tão incríveis, comprometidas e aqui com a gente, com esse carinho. Muito obrigado. É isso que nos motiva todos os dias. O Gabriel tá falando without, eles enroscam. Aê! Without, ok? Without, ok? Tem muita gente que fala como without. Já ouvi, tá? Porque pega o TH. TH a gente vai falar. A gente vai ver. Estamos chegando lá. Mas, pessoal, TH judia, TH, o T sozinho já tem várias formas de ser pronunciado, utilizado diferente. Quando junta com H, destrói tudo. Mas isso, pessoal, aqui ó, vai ficar without, without. Lembra, olha só. O TH, ele tem diferentes formas de ser pronunciado. Ele vai ter, às vezes, o som de TH mesmo, tá? Por exemplo, número 3. Tree, ele tem som de T. Tree. Mas aqui ele dá uma jogadinha pro D. Without, ok? E às vezes ele dá sempre com a língua presa, tá? Pessoal, qual que é esse lance da língua presa? É isso aqui, ó. Fazer uma prática. Coloca aqui
o dedo aqui, ó, no nariz, encosta aqui no nariz, encosta aqui no seu lábio e a hora que você fala, coloca a linguinha aqui, ó. A hora que você coloca a linguinha, encosta no seu dedo e a hora que você for falar o som, você recolhe, ó. Without. Doubt. Ok, pessoal? Pessoal, quer uma prática? É a mesma forma de falar maçã. Olha, gracinha. Lembra da Hebe? Gracinha. É esse som, ok? A língua presa, ela tem essa influência no TH e às vezes ele vai ser TH com som de T, three, mas com a linguinha presa, ó. É a hora que você prende a língua, tá? E ela vai ficar notável. Quando você começar a emitir o som, você recolhe, ó. Three, without, ok? Tá? Que o teacher tá exagerando, mostrando mais, mas é só para você fazer a percepção de como que é a movimentação da sua boca, da sua língua, ok? E vai ter quando ele puxa um pouquinho pro F, que nem o verbo pensar, ok? Think. Você tá falando TH, você tá aprendendo a língua, mas ele dá automaticamente um sonzinho de F. Think. Agora, não vai falar think. Eu já vi gente falar o TH aí com o som de think, nem dá para aprender a língua quando vai falar com o som de S. Think, o louco, aí você tá fundando quem? Não, pessoal. Think, ok? Perfect, very good. Mais alguma? Valeu, Gabriel. Although. Esse cara pega though, although, even though, por causa da escrita dele ser muito parecida com o passado, por exemplo, do think, thought. Só que a escrita, procura lá, é muito parecida, só que você fala thought, ok? De pensou, ok? Agora, a hora que a escrita é parecida, mas não tem aquele T no final, você fala do, ok? É esse, né? E tem um que é Through, ok? Língua presa também, ó. Through. Perfect. Pessoal, vamos lá. Letra T. Já que a gente está no TH, nada mais justo do que a gente falar do letra T. A letra T possui mais de 5 pronúncias. São mais, tá? Diferentes em inglês. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, tá? E, pessoal, às vezes o T, na mesma forma que eu falei, o TH para o número 3 tem aquele som de T, mas daí com a linguinha presa. Three, mas tem o som. Só que o T às vezes tem o som de T inteiro, completo, que nem a palavra hotel. Hotel. Eu falo T, hotel. Ok? Perfect. Muito vezes, mas às vezes o T possui um som que se aproxima com o nosso R. Opa, teacher! Você já viu isso? Olha só, como é que eu falo cidade em inglês, mas com a pronúncia do americano, tá? Porque o britânico falaria city, ok? Mas o americano não. Você já deve ter ouvido alguém falar New York. Completa aí pro teacher. New York. City. Opa, pessoal, parece o R com som de R, que a gente faz no português. City. Ok, pessoal? Olha aqui alguns exemplos. Water. Não fica um water. Não, porque o britânico vai falar water, ele abafa o som do T, water, ok? Mas no americano fica water, ok? Shorter. Computer, não fica computer, computer, parece um R, ok? E é o T. Às vezes ele desaparece, a letra T desaparece como em palavrinhas como castelo. Pessoal, já vi muita gente falar castle. Não, pessoal, repete com o teacher. Castle. Se anula o som do T. Castle. Ok? Listen. Você não vai falar listen. Listen to me. Notem em música, peguem música. Listen. Ok? O que você estuda quando está estudando a audição? Listening, não é listening. Listening. Perfect. E finalmente o stop T. Nós vamos ver o stop T aqui, fazer um joguinho que mesmo alunos mais avançados, mesmo o pessoal que está lá mais para frente, tem dificuldade às vezes de pronunciar. Por quê? Porque volta naquela questão de pronunciar silabicamente. Olha só, pessoal.
Eu vou ditar uma palavrinha aí em português, eu vou fazer ditar ela, tá? As letras, tá bom? Não vou fazer o spelling, né? Em inglês não, eu vou fazer em português, tá? Não vou soletrar ela em inglês não, vai em português. Mas olha só, escreve aí, todo mundo sabe como escreve caro em inglês? Expensive, expensive, ok? Então, vamos lá, E-X-P-E-N-S-I-V-E, expensive. Fala pra mim, quantas sílabas você acha que essa palavra tem? Fala pro teacher. Escreve aí no chat. Quantas sílabas você acha que a palavra expensive tem? E-X-P-E-N-S-I-V-E. Tem gente falando o quê? 4? Pessoal, olha só. O brasileiro busca sílabas. O brasileiro tende a contar isso aqui como expensive. 4 sílabas. Pessoal, no inglês não. Expensive, uma sílaba só. Expensive, só tem 3 sílabas. O sieve vira uma sílaba só, fica só com 3. Expensive. Até a forma de contar sílabas em inglês, ela é mandada pelo som, pela forma vocálica, não pela forma silábica que nós avaliamos. Ok, pessoal? Então, por isso que o T no final, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de pronunciar, porque bate o T, fala o T por completo. Vamos ver aqui. Olhem esses exemplos, pessoal. Olhem só esses exemplos. Pessoal, por exemplo, se eu quero falar quente, tá? H-O-T. Você vai falar hot. Hot. Não, pessoal, você quase não pronuncia o T. É hot. Hot dog. Olha só, legal. Se eu quero falar cachorro quente, você não vai falar T de forma alguma. Você não fala hot dog. Opa, não. É hot dog. Hot dog. É o T, o stop T. Ok? Você pronuncia, mas ele é quase imperceptível. Você pronuncia, mas ele é quase imperceptível. Hot dog. Hot dog. Ele só encerra aquilo, mas ele não sai som. Não fica hot. Não. É hot dog. Hot dog. Eu faço a quebra. Hot dog. Ok, pessoal? Perfect? Muito bem. Pessoal, por exemplo, aqui, ó, morcego. Todo mundo conhece o Batman. Não é Batman. Batman, como a gente fala no português. É Batman. Batman. Olha só. Bat. E quebra. Batman. Perfect. Fruit. Não é fruit. Você não fala o T. É fruit. 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 Você quebra. Por exemplo, começar. Aperta o start. Não. Start. Start. É a quebra. Ok, pessoal? Então é esse som, meus amigos. Isso é o stop T. E isso, às vezes, é o que eu falei. Tem muita gente que é até avançada e fala start. Start. Start studying English. Por exemplo, não é start. Start studying English. Start studying English. Ok? Very good. Isso é o stop T. Muito bem. Olha só essa aqui, pessoal. Vamos supor aqui uma situação hipotética. Estamos no avião. Estamos lá no avião e o piloto cata lá no microfone. O avião está caindo e ele quer falar isso, ó. Então é isso, pessoal. Me sinto muito. Eu não sei mais o que fazer. Nós vamos cair. Ele fala em inglês. That is it. Olha só, não é that is it. That is it. That is it. Passengers. I'm sorry. I don't know. Não é I don't. I don't know. I don't know. What else? Não é what else. What else? What else? I don't know what else to do. We are going down. Aí alguém ali desesperado fala: não deixe o piloto desistir. Olha só que nessa frase aqui todas as palavrinhas terminam com T e todas são stop T. Don't let that pilot quit. Don't let that pilot quit. Não é quit. Don't let that pilot quit. Ok? Não é pilot. É don't let that pilot quit. Você só dá aquela quebrinha. Todas essas palavrinhas aqui são terminadas com stop T.
Don't let the pilot quit. Ok? Perfect. Curioso? Estão gostando, pessoal? Gostaram dessa dica do Stop T? É algo que pega até para pessoas mais avançadas e eu estou dando aqui de bandeja para você, independente do seu nível. Então vamos lá, pessoal. Papel e caneta mais uma vez. Conseguem pensar aí rapidinho, correndinho. Alguma palavrinha que pode ter um Stop T? Vamos lá, alguma palavrinha que você conhece em inglês que tem Stop T? Pensa pro teacher aí. Estamos quase encerrando, pessoal. Já deu 9 horas aqui, já estou quase chegando ao final, pessoal. Falta só mais um ponto aqui, que é o meu tchananã para a gente encerrar, tá bom? Ok, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, e para finalizar, o meu tchananã da noite. Pessoal, alguém aqui no mundo consegue me dar a razão por que aqui é o win e aqui é o wine? Por que aqui a pronúncia é cut e aqui é cute? Por que aqui a pronúncia é mad e aqui é made? Alguém já ouviu falar sobre isso, pessoal? Olha só, praticamente iguais, são completamente diferentes. Win, wine. Cut, cute. Mad, made. Alguém sabe o que é isso? Pessoal, isso é o que a gente chama gramaticalmente de silent E, ok? E para crianças a gente ensina como Magic E. Silent E, Magic E, até musiquinha, procura lá no YouTube, é incrível. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Pessoal, a gente sabe que no alfabeto as vogais em inglês tem aquele som definido, tá? Olha só, vou trazer mais uma curiosidade. Pessoal, quantas letras tem no alfabeto? Todo mundo sabe quantas letras tem no alfabeto? Quantas? 26, tá? Quantos sons elas representam? Quantos sons elas representam? Essas 26, em inglês, falando de inglês. 40 sons expressados, que podem ser expressados de quantas maneiras diferentes? 650 maneiras diferentes. Incrível, né? Isso é o poder do alfabeto inglês. Então, pessoal, a gente sabe que no alfabeto as vogais, as vowels, repete com o teacher, vowels, ok? Elas são A, E, I, O, U. Como eu falei, letra A, letra E, ok? Em inglês é o som forte do I. O som da letra I em inglês é I, lembra do I am. O som da letra O é O. E o som da letra U é como se fosse você em inglês, you. A, E, I, O, U. Ok? Perfect? Very good. Muito bem, pessoal. Só que o que é esse cara aqui, o Magic E ou Silent E? Voltando aqui, por que é o win e depois wine? Por que é cut e depois cute? Por que eu tenho mad e depois made? Olha só, pessoal. A gente sabe que o inglês se originou de uma combinação de diversos idiomas, tá? Como o francês, o germânico, o latim. E ficava difícil conseguir estabelecer tudo isso em um padrão único de escrita. Então, em 1582 foi a primeira reforma ortográfica em inglês e o Richard Mulcaster, ele sugeriu uma solução de distinção entre as vogais longas e curtas na escrita. Pelo quê? Por esse encerramento da letra E. O que quer dizer isso dessa vogal longa, vogal curta? Pessoal,
Ele definiu, é lógico que palavras mais antigas, palavras mais arcaicas não vão ter essa diferença, tá? Ela segue o padrão antigo pré-estabelecido, mas essas que vieram depois da reforma ortográfica, o que ficou, tá? Se uma palavrinha, por exemplo aqui, ó, elas são escritas iguais, só que a hora que ela termina com E, o som da vogal anterior fica com o som pronunciado no alfabeto. O som da letra I no alfabeto não é I, então porque aqui termina com E fica wine. Não que nem aqui que não tem E, aqui fica win, é um som diferente. Mas quando termina com E, não todas as vezes, lembra que eu falei das palavras mais arcaicas, mas as depois da reforma ortográfica, terminou com E, o som aqui do I vai ficar como é pronunciado no alfabeto. Wine. Aqui, cut. Não é o som you que eu falei, mas aqui terminou com E, cute. Olha só, cute. Oh, she's so cute. Que é fofinha, bonitinha, ok? Mad, mad de crazy, de louco, ok? Como que é o passado do verbo fazer? Made. Termina com E, o som da letra A no alfabeto não é A. Made. Pessoal, aí que entra aquele desafio que vocês às vezes têm. Pô, mas escreve com tal letra, como é que eu pronuncio? Por que eu pronuncio aqui de um jeito ou do outro lado do outro? Por causa disso, pessoal. Ok? Teacher trouxe aqui vários exemplos. O teacher vai mandar para vocês, ok? Mas só algumas diferenças. Por exemplo, olha só, palavras que são completamente parecidas. Por exemplo, olha só, fat, que a gente já ouviu de gordo, gordura, ok? Mas, se eu quero falar a palavra destino, eu acrescento E. E a pronúncia fica fate. Fate. Perfect. Very good. Olha só. Pessoal, hat. Hat é chapéu. Hat é chapéu. Mas se eu quiser falar o verbo odiar, eu ponho E. E a pronúncia, o A não é E no alfabeto? Hate. Hate. Perfect. Aqui, com outros sons, aqui com o som da letra I, olha só. Por exemplo, kit, a gente está acostumado, né, de ter um kit médico ali, um kit de alguma coisa, né? Essa palavra até já em português quer dizer a mesma coisa, kit. Agora, olha só, coloquei um E, som da letra I no alfabeto não é I, kite, kite, kite é pipa, completamente diferente o som. Ok, pessoal? Então, esse Magic E que a gente chama de Silent E, ok? Ele surgiu para justamente orientar quando é que eu vou pronunciar uma vogal, que nem do alfabeto, e quando eu não pronuncio. Olha que bacana. Por exemplo, not é o não, ok? Que I don't é o do como not, contraído. Mas se eu quiser falar anotação ou nota, ok? Do nota no sentido de anotação, note. Se eu quiser falar, tome nota, take note, ok? Tone é tonelada. Tone, já vira o tom do som, tom da música. Ó, cop é policial, mas se eu colocar o E, cope, que é o verbo enfrentar. Aqui com o som da letra U, ok? Us, us quer dizer nós, mas se eu colocar o E, use, que é o verbo usar. Pessoal, o que acharam do Silent E? Coloca aí no chat, pessoal, o que acharam? Que vocês conseguem lembrar mais alguma palavrinha que possa ter esse Silent E, que o som fica igual do alfabeto, pessoal? Compartilhem aí se vocês lembram. Estamos encerrando para vocês ficarem tranquilos, mas queria saber aí o que vocês acharam aí dessas curiosidades da forma de falar. Aí que entra esse ponto que o teacher tanto bateu. Conheça o seu inimigo, pessoal. Seu inimigo é a fala da língua inglesa. E a fala da língua inglesa tem vários obstáculos do que apenas aprender o sentido das palavras, apenas entender o vocabulário, mas entra aquilo. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que é muito comum que um brasileiro fale, poxa, quando eu vou assistir algo em inglês de um nativo falando, ele fala rápido demais? Pessoal, eles não falam rápido demais. É que a forma deles se expressarem é de uma maneira vocálica. E o português está procurando o quê? Sílabas. Então, quando ele fala, olha só,
Às vezes uma frase simples, a pessoa chega e fala para você, How are you? How are you? Você está procurando ali o How are you? Você está procurando sílabas, How are you? Ele não vai falar assim com você, How are you? Isso é porque ele fala rápido demais? Não. É por causa que a língua dele é desse jeito, de uma forma vocálica, que você não separa em sílabas dessa forma, você junta. How are you? Você dá mais sonoridade, mais ritmo, mais ginga à fala, do que algo tudo quebrado. Ok? Yes? Mais alguma coisa, pessoal? Mais algum comentário, alguma observação? Luiz está falando amazing. 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 Não, mas foi amazing a sua live. Thank you, Luiz! Magali, adorei. Gabriel, incrível. Ótimo segredo para fala. Marli, gostei dessas curiosidades. Nunca tinha prestado atenção. Valmir Arruda, very good. E Roberto Raimundo, parabéns pela didática. Você é 10. Perfect, very good, thank you, pessoal, que vocês se manteram até agora aqui comigo, firmes e fortes, acompanhando, perfeito, muito obrigado, amo ter a presença de vocês, faço isso de coração, me dou com toda essa energia, é o que eu falei, e quando a gente já estaria aí desacelerando, o teacher está aqui com todo o gás, para passar esse conteúdo para vocês, por quê? Porque eu realmente sei o quanto é desafiador para a forma que você pensa, você como brasileiro, como que você consegue, você se expressa, procura, tenta entender e às vezes não consegue captar. Fábio Bruno, muito obrigado, você é ótimo. Obrigado, Fabião, valeu, sensacional. Pessoal, então muito obrigado pela presença de vocês, tá? Hoje foi a terceira chave. Nós vimos 2 chaves ontem, hoje foi a terceira. Vou mandar os slides sintetizados para vocês, mas que para vocês tenham isso como material para revisar, que é bastante conteúdo, eu sei que fica cansativo, mas pessoal, continuem acompanhando e amanhã, no mesmo horário, 19h45 aqui no YouTube, eu vou, quem não tá no Telegram tá perdendo, corre lá pro Telegram da nossa Fluency Journey Week, tá sendo enviado aí para vocês aí no chat, para que vocês sigam aí e participam, se inscrevam, que daí eu vou mandar o link de vocês da nossa aula de amanhã, tá bom? Então pessoal, eu quero agradecer mais uma vez de coração pela presença de vocês, a todos vocês que estiveram com a gente até o final. Ótima noite e nos vemos amanhã, ok? Bye bye, my friends. See you tomorrow.